Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, bem, povo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou Padre Clério, de Lisboa Batista, estou aqui na paróquia Santa Cruz, em Guarda dos Ferreiros, Diocese de Patos de Minas, e hoje venho falar com vocês sobre o sétimo dom, o dom do temor de Deus. E isso tudo nós estamos refletindo, meditando, dentro da novena ao Divino Espírito Santo, que estamos aí às vésperas para celebrar Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e onde a igreja então surge, ela nasce e ela então espalha-se por o mundo inteiro. Já aprendemos que os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes. Isso para nós é uma certeza, isso é bem verdade. As virtudes abandonadas a si mesmo não podem chegar a grandes alturas. Então, por isso é importante a gente trabalhar essa questão de aperfeiçoar as virtudes. A nossa razão, mesmo iluminada pela fé, é ainda imperfeita para perceber todas as realidades espirituais. Só os dons do Espírito Santo elevam o homem às alturas da própria dignidade. Aí vocês vão vendo a importância dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, eu falo com vocês hoje do temor de Deus que aperfeiçoa a virtude da esperança. Então, acompanhem-me nesta reflexão com vocês sobre o temor de Deus. Há várias espécies de temores, isso é importante a gente saber. Existe o temor humano, existe o temor servil e o temor filial de Deus. E só o último, de fato, é o temor de Deus. Quando falamos do temor humano, é o medo que se sente diante da relação com as criaturas ou as situações mundanas. São temores humanos, o medo das pessoas, como a mulher que teme o marido, ou o marido que teme a esposa, os filhos que temem os pais, ou os alunos que temem os professores. São todos temores humanos. Por exemplo, o medo de andar em elevador é um temor humano. O medo do escuro também é um temor humano. O medo da tempestade, de raios, de chuva, são temores humanos. E existem diversos outros tipos de temores, né? Inclui-se nessa classe também aqueles medos supersticiosos que muitas vezes as pessoas têm, que é o medo de passar embaixo da escada, o medo de um gato preto que passou e atravessou a estrada, o medo do dia 13, quando cai na sexta-feira, por exemplo. Então, existem diversos temores. E esses temores ou medos mundanos, eles muitas vezes são originados de traumas na vida. Então, podem desaparecer pela oração de cura interior ou por um tratamento psicológico adequado. Então, por isso é importante a gente ter cuidado. Não é que esses temores humanos, eles não têm cura. Sim, existe cura para eles, só que precisa ser curado, precisa ser tratado, claro, né? Então é importante a gente ter esse cuidado. Existe também
o temor servil, e principalmente o medo de ser castigado por Deus. Isso ainda não é o temor de Deus, isso não é perfeito. Porque, então, por trás desse temor está mais o medo de ir para o inferno. Esse temor é gerado pela ideia de um Deus que nos vigia constantemente, a ponto, às vezes, de castigar as nossas faltas, as nossas falhas. Por isso, esse temor nos inquieta, ele nos agita, às vezes nos deprime também. O temor servil pode afastar-nos do pecado, isso é verdade, mas ele é imperfeito, porque não se baseia no amor de Deus, mas ele baseia-se mais no medo de perder, às vezes, o céu, e não por amor a Deus, que é aí que é a perfeição da coisa. Isso é muito importante a gente perceber, tá bom? Então, esse segundo temor, que é o temor servil, também não é o temor de Deus, também não serve, também não é perfeito. É importante a gente observar isso, tá certo? Agora a gente parte para o terceiro temor, que é o temor de Deus. Então, o temor filial, o temor de Deus, é o temor de nos afastar do Pai que nos criou e que nos ama. E esse temor, na realidade, é o temor de nos afastar de Deus Pai que nos criou e que nos ama. De ofender a Deus que, por amor, sempre nos perdoa. O filho que ama o Pai não quer ficar longe dele e nem fazer algo que possa magoar o Pai, de forma alguma. Faz de tudo para agradar o Pai e para que o Pai também possa se sentir feliz. É um temor nobre que brota do coração. Um temor filial, aí sim, é um temor perfeito e amoroso. Então é importante a gente perceber isto, né? Que o nosso temor a Deus, esse temor que nos faz de tudo para que a gente possa fazer para agradar a Deus, porque Ele é tudo de bom para nós. Como nós usamos a frase muito moderna agora, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E porque Ele é bom, nós não vamos nos afastar dEle de forma alguma. Porque Ele é bom, nós vamos estar sempre do lado dEle, sempre pertinho dEle. O temor de Deus é um dom do Espírito Santo, que nos inclina ao respeito filial a Deus e nos afasta ao mesmo tempo do pecado. Este temor compreende então 3 principais atitudes, que vou delinear para vocês também agora. 3 principais virtudes. A primeira virtude é o vivo sentimento de grandeza de Deus e extremo horror a tudo que ofende a infinita bondade e majestade de Deus. Então isso ficou bem claro, né? É um sentimento de grandeza a Deus. É como no ato de contrição que as pessoas costumam rezar, né? Olha, Senhor, perdão, por mais que eu tenha merecido o inferno, mas venho aqui te pedir perdão, porque és um Pai bondoso. É nesse sentido que nós temos que entender o temor de Deus. O segundo ponto é uma viva contrição das menores faltas cometidas, por haverem ofendido a um Deus infinito e infinitamente bom, o que nasce do desejo ardente e sincero de reparar. Isso eu vejo também muito bonito quando estamos no momento de confissão. Há tantas pessoas que criteriosamente pegam uma folha de papel, hoje mesmo pelos telefones, né, com muita facilidade, e escreve ali tudo o que a pessoa acredita que tenha feito e ofendido o coração de Deus. Às vezes, nós como confessores até pensamos, nossa, mas isso aqui, aquilo outro, não precisava nem relatar. Mas é interessante nós observarmos uma coisa também, nós que somos confessores.
que nós jamais podemos dizer para a pessoa que aquilo não é pecado e que aquilo não ofende o coração de Deus, porque para a pessoa ofende. Então, nós temos que respeitar essa ação, essa atitude da pessoa. Claro que isso tudo é muito importante. E o terceiro ponto que eu vou dizer para vocês é justamente o cuidado constante para evitar ocasiões de pecado. Esse também é o conselho que o sacerdote sempre nos dá, né? Buscar sempre fugir das ocasiões de pecado. Aquilo que fere o coração de Deus. Não por medo de ser penalizado, não por medo de ir para o inferno. Não é nada disso, não por medo de sofrer aqui. Há tantas pessoas que falam assim, padre, eu estou passando por isso, por aquilo outro, talvez seja até os meus antepassados, que eu estou pagando por eles. Mas nosso Deus não é um Deus mau. É importante nós entendermos isso, que o nosso Deus é amor. Foi desse jeito que São João Evangelista denominou e colocou em síntese na sua primeira carta, a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Ele vai dizer justamente isso, Deus é amor. Então, se nós entendemos que Deus é amor, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, é preciso ter temor de não ofender a Deus, de não contrariar a sua bondade, porque Deus é tão bom. E por que nós temos que contrariá-lo? Então, fica aí para vocês essa reflexão sobre o temor de Deus, para que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar neste amor ao nosso Deus, neste amor ao Divino Espírito Santo. Então é isso que nós temos que entender, certinho? Então quero agradecer a cada um de vocês que participa conosco através do nosso canal aí, o Web TV Santa Cruz, e que tem acompanhado esses dias todos aí de novena. Deus abençoe a cada um de vocês, que nós possamos mergulharmos nesse temor de Deus e que nós possamos fazer desse temor de Deus a nossa oração. Como essa oração que está aqui do meu lado, à minha esquerda. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E nós também fazemos o nosso momento de oração. Senhor, olha por mim, olhai pela minha família. Queremos fazer tudo de acordo com a vossa santíssima vontade e jamais nos separarmos de vós e jamais vos ofender. Que o Senhor então vos abençoe e vos guarde. Ele volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.